Bem, são duas opções, né? São duas opções. E o que é legal de enviar atividade é que vocês podem ter um breve feedback individualizado, né? Mas eu acho que as pessoas aprendem muito com o que vocês veem, também fazem, comentam. Então, acho o espaço do mural legal. Realmente não sei. Vocês têm alguma preferência? Eu até coloquei lá, Ana, né, sem saber assim, exatamente o local, né? Tinha até conversado com a manhã, assim, achei bacana a ideia de postar, assim, eu não tenho problema, mesmo se eu fizer tudo errado, acho que é uma oportunidade para aprender, né? Sim, é isso. É trazer essa leveza mesmo. Né? Alguém acha ruim compartilhar no mural, gente? Alguém não sente a vontade? Pode falar depois também, qualquer coisa por Por mim, tudo mensagem. bem, compartilhar. Ah, beleza. Bem, e criando uma atividade fica bem organizadinho também. Ah, eu não sei, gente. Também vocês podem postar na atividade e colocar no mural outras coisas, também tem essa possibilidade, né? Mas de fato fica melhor assim para a visualização de tudo, se tudo ficar organizado por tópicos. Eu tenho essa preferência, pelo menos quando a gente tiver mais conteúdo, mais atividades direcionadas, né? Essa foi uma primeira que, né, todo mundo ainda a gente comprando material e tal, então foi esse primeiro momento. Daqui para frente as coisas vão enviar coisas para vocês durante a semana, mais de um exercício, então vão ficar coisas mais frequentes. Então acho que é isso. Vamos deixar assim, o mural fica um espaço que vocês podem postar o que vocês quiserem, inclusive a atividade de vocês, para ver feedback dos colegas, para vocês trocarem ideia, para a gente conversar. E a gente vai criar esses tópicos das outras atividades. Um tópico, né, para cada aula, para no final a gente ter tudo organizadinho. Bem, eu vou dar os feedbacks por lá, então, porque aí a gente foca aqui nos exercícios. Hoje nós vamos fazer uma série de exercícios, tá bem? E vamos aprender algumas coisas sobre algumas técnicas básicas antes da gente realmente meter a mão na massa, né? Então, esses exercícios preparatórios são muito importantes. Por quê? Porque tem esse momento de quebrar aquela dificuldade de lidar com algumas coisas do material. Claro que, assim, esses materiais vão sempre oferecer uma certa resistência, né? Se eu puder falar assim. Vocês vão, às vezes, querer fazer uma coisa e não vão conseguir, isso é normal. Mas é importante ter um mínimo de base antes que vocês pintem na tela, né? Então, por isso, essa escolha do papel. Bem, no exercício das pinceladas, né, acho que vocês devem ter explorado essas potencialidades dos pincéis. Então, sempre lembrar que as ferramentas têm que ser adequadas ao objetivo que vocês querem, né? E experimentando também, tem pincéis que são mais versáteis, tem coisas que vocês vão mais gostar, né? E tem coisas que vocês não vão gostar tanto, vocês vão criando as preferências também. Bem, eu queria começar falando hoje de diluição, né? Como eu falei para vocês, a tinta acrílica, ela é diluída em água e ela pode ser diluída também no medium, né? O medium, ele prolonga o tempo de secagem, tá? E isso é muito, muito interessante para que a gente continue a trabalhar com ela úmida, porque você tem muitas possibilidades. Você pode, por exemplo, se você trabalha com ela úmida, você consegue misturar as cores. Se ela vai secando, você já vai trabalhar com uma ideia de camada, né? Uma camada seca e uma camada úmida por cima, né? Então, você tem úmido sobre seco, úmido sobre úmido. Vocês vão ouvir muito esses termos. E o que quer dizer isso, basicamente? Enquanto eu tiver aquela tinta úmida e estiver trabalhando ainda com mais tinta, eu vou estar no úmido sobre úmido. Se uma camada secar, eu já vou ter aí o úmido e o seco, né? E eu não vou poder misturar as cores, não vou poder fazer mesclas e tudo isso, tá bem? Então, hoje a gente vai continuar com a diluição. Eu vou pegar aqui um vermelho que eu tenho, pode ser qualquer vermelho que vocês tiverem. Vou pegar esse aqui, um vermelho cádmio, escuro esse, mas pode ser qualquer um que vocês tiverem. Vou colocar aqui o meu pirizinho.
O que eu vou fazer? Vocês podem pegar um pincel que seja chato, que vocês tiverem, tá? Lembrando também de posicionar o lenço. Um pano de algodão, né? Pano sintético não funciona, pode ser um pano de chão novo, qualquer coisa assim. Um pano de prato novo, tá? Então, um pano de algodão perto de vocês também, certo? Para vocês terem uma facilidade maior de secar Ana, o pincel. Oi. Ana, a câmera perdeu o foco. Tá, deixa eu ver aqui. Agora voltou? Voltou, né? Voltou. Tem essa coisa, a gente vai colocando alguns objetos, aí vocês sempre avisem, viu, gente? Às vezes ela vai perdendo o foco mesmo. Então, beleza. Vou colocar meu pincel aqui, vou me descer ele na água, certo? Me desço o pincel de vocês na água. E vou misturar aqui na minha tinta, diluindo ela, certo? Beleza. Então, aqui eu já misturei ela bem. Pronto, passei no meu papel. Vamos continuar colocando água aqui. Se eu continuo colocando água, o que vai acontecendo? Esse pigmento vai espalhando, certo? Até o restinho todo que tem no pincel, ele vai espalhando. Como ainda está tudo úmido, eu consigo fazer uma camada que tem uma certa homogeneidade. Certo? Uma outra opção também é, eu posso molhar o papel antes. Se eu molhar o papel antes, vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar um outro pincel aqui. Pode ser um chato, pode ser o que vocês tiverem. Vou colocar ele na água. E aí eu não estou colocando água no enquadramento de vocês aqui para não ficar muita coisa, tá? Vou umedecer o papel. Olha aqui o que aconteceu. Estão vendo? O pigmento foi para onde estava a água. Eu vou pegar aqui agora um pouquinho da tinta mesmo, sem diluição, e vou colocar aqui. Estão vendo? Vou dar umas batidinhas. Então, isso aqui sou eu trabalhando úmido sobre o úmido. Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês. Ele vai dar uma focadinha de novo. Então, estão vendo? Ele fica com uma forma bem orgânica do pigmento se espalhando no papel, a partir da umidade, tá? Então, esse é basicamente pensando no papel, é sempre a questão principal é pensar nessa umidade, como utilizar essa umidade a seu favor. Então, a partir dessa propriedade, vocês podem fazer vários efeitos, né? Então, é muito legal isso. E aí, percebam que o papel já seca com uma facilidade grande, tá? Então, você tem que ter uma coisa bem, sim, tem que ter um tempo, tem um time para continuar a aproveitar essa umidade. Caso seque, vocês podem pegar também uma coisa que eu uso, que eu não sei o nome, acho que é uma coisa, não sei, meio de laboratório, meio de... Vou descobrir o nome disso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Você consegue colocar aqui o copo para vocês verem. Você consegue pegar um pouquinho de água e aí ela armazena a água aqui. Aí você pode fazer um gotejamento no papel. Você pode soltar umas gotinhas de água também. Ó, tá vendo? Você solta umas gotinhas. Também é uma maneira de vocês utilizarem essa umidade, né?
Desfocou novamente. Desfocou novamente? Focou. É isso. Quando sai alguma coisa aqui, que tem, acho que sobretudo uma coisa que se move, às vezes isso acontece. Então, beleza, umedeci o papel, posso cobrir tudo que eu fiz agora. É na mesma cor, diluída, você cria uma outra camada por cima. Certo? Pronto, cobri tudo. Ana, E licença. basicamente assim. Oi. A impressão minha, ou dessa forma que você fez, as pinceladas elas ficam menos marcadas? Ficam menos marcadas, exatamente. Se você espalha o pigmento enquanto ele estiver úmido, a pincelada não fica marcada. Isso é muito importante. Então, trabalhando nesse modo úmido, você pode ir mesclando as cores e isso dá uma sensação de harmonia. É por isso que as pessoas amam a aquarela. Né? A aquarela vai se parecer muito com isso, tem muitas coisas que vão se aplicar. Você vai trabalhar na aquarela basicamente muito úmido sobre úmido, muito. Né? Normalmente você começa uma camada do degradê, né? Degradê é quando você vai do claro para o escuro. Então você pode, é uma paisagem, vou fazer um fundo. Então, eu umedeço o papel primeiro, umedeço o papel todo, começo com umas pinceladas, vamos fazer isso? Deixa eu pegar outro pedaço de papel. E aqui eu fiz não sei se vocês observaram, que eu indiquei aqui em cima, não vou nem mostrar ali para não desfocar a câmera. Eu escrevi aqui em cima o nome do exercício, diluição. Fica tipo um card, vocês podem fazer isso e guardar, entendeu? Que aí vocês não se perdem quando vocês forem relembrar o que a gente viu na aula e tal. Então, isso é uma coisa muito útil também. Vamos lá, então. Eu vou pegar outra folha de papel, colocar aqui. Vamos fazer isso que eu estava acabando de escrever, que fica mais fácil, né? Quando vocês forem umedecer o papel, vocês podem usar uma esponja, tá? Vocês podem usar um pincel maior. Vou pegar um pincel maior aqui. Que vocês tiverem à mão, certo? Podem pegar o maior pincel que vocês tiverem. Estou colocando aqui na água. Vou umedecer esse papel. Posso também respingar aqui e espalhando essa água no papel. Beleza. Quanto maior a extensão, maior vai ser, né? Melhor vai ser o seu trabalho, tá? Um pincel também adequado a essa extensão. Então, importante lembrar disso também. Então, eu vou, úmido sobre úmido. Se eu continuo as pinceladas, eu vou deixando tudo muito suave. Posso até colocar mais água. E pronto. Aí eu posso, por exemplo, vamos fazer um degradê um degradê ótimo. Posso limpar meu pincel se eu quiser. Tirar um pouco do pigmento. E continuar aqui com esse pigmento que eu já coloquei, tá vendo? E aí você consegue fazer o degradê. Beleza. E aí ficou assim. Aqui a minha preocupação, veja, não foi com as bordas, não. Foi com fazer isso uma extensão maior. Mas se vocês quiserem, vocês vão. Vocês começam, por exemplo, dessa ponta e vão de uma ponta a outra. Pode ser também. Então, aqui eu já consegui fazer um degradê. Né? Então, comecei com muito pigmento, eu fui espalhando com a água até que fica pouquíssimo pigmento aqui. E aí, quando essa água secar, eu vou ter uma borda marcada aqui, tá vendo? Deixei essas bordas marcadas para a gente ver. Ó, não secou ainda, eu ainda consigo misturar. Deixa eu colocar mais água aqui na ponta. Ó, aqui também não secou, tá vendo? Agora, olha aqui.
Estão vendo que ficou marcado aqui? Já secou. Essa que é a diferença, Arthur. Aqui já secou. Então, mesmo que eu passe aqui o pincel, essa marca aqui não sai. Né? Então, eu posso até continuar aqui, mas, ó, vai ficando uma diferença de borda. Então, é uma coisa que tem que ser feita um tanto quanto rapidamente, né? É isso. Então, aqui ficou marcado, aqui também. Então, se eu jogo uma outra camada por cima, aqui, como tá úmido, vai ficar o quê? Úmido sobre úmido. De novo. Né? O pigmento vai se alastrando, ele fica parecendo uma forma abstrata, ramificada. Né? Bem ramificada. Então, ó. E o pigmento continua. Percebam, esse papel estava o quê? Muito mais molhado do que quando eu mostrei para vocês isso no outro papel, né? Então, como ele molhou mais, o pigmento se espalhou também muito mais. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? De boa? Beleza. Então, esse foi o exercício de degradê, né? Daqui para cá foi essa preocupação de fazer um degradê, por exemplo, se eu fosse fazer um fundo, a gente mostrou aqui que não, conforme seque, você coloca mais água, não vai ficar uma pincelada marcada mesmo, você não vai conseguir diluir. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, o que pode ser um recurso também, né? Dependendo da sua intenção, mas que é encarado como se fosse o quê? Uma falha aqui, né? Que eu tentei e aí não consigo diluir de jeito nenhum. Exato. Não tem problema. Se eu quiser uma aparência extremamente harmônica, eu começo das bordas e vou fazendo aqui, porque aí eu não vou deixar nenhum tipo de marca. Se eu quiser aquele fundo bem tranquilo de uma paisagem, bem homogêneo, bem suave, é assim que eu posso fazer. Eu vou de uma ponta a outra e vou puxando esses pigmentos. Eu começo sempre de cima para baixo, tá? Nesse caso do papel. Beleza. Então, aqui um exercíciozinho com degradê e com um sobre um mostrando as bordas, né? Bem, agora vamos para um outro exercício, que é o que a gente chama de mescla. O que quer dizer uma mescla? Isso, mistura, né? Mistura. Vamos misturar duas cores, certo? Amarelo e vermelho. Então, quem não tiver, o vermelho já está na nossa paleta. Peguem o amarelo, eu vou pegar o amarelo aqui, amarelo escuro, que não é nem tão escuro assim, na verdade, um amarelo vibrante. Podem colocar na paletinha de vocês, tá? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos mesclar essas duas cores no papel, certo? Beleza, então separem os pincéis de vocês. Vamos. O meu vermelho já está diluído aqui. Vou pegar com esse mesmo pincel, da pontinha redonda, vermelho diluído, tá? Vou até colocar mais água aqui no meu vermelho para ficar tudo bem úmido. Vamos colocar o amarelo agora, diluir um pouquinho do amarelo. Coloquei com outro pincel para não misturar, tá? Pronto. Agora, vou colocar água. E eu já consigo fazer essa mistura. E nessa mistura aqui eu tenho o quê?
um tom que já fica alaranjado, né? A mistura do vermelho com o amarelo. Beleza. Então, enquanto tiver úmido, se eu quiser, eu posso ir atenuando essa diferença. Pronto. Olha, eu tenho aqui. Começa o vermelho, termina esse amarelo alaranjado. Se você pensar, não, eu quero manter o amarelo bem amarelo, o vermelho bem vermelho, e eu quero fazer uma mescla só no meio. Então, você pode fazer diferente. Você pode dar a pincelada do vermelho aqui. Pegar seu amarelo, colocar água no amarelo, colocar seu amarelo aqui. Beleza. E passar um pincel com água no meio. Porque aí a sua mescla vai ser o quê? Só nesse meio aqui. Pronto. Secando aqui o pincel. Pronto. E aqui eu tenho uma mescla só no meio. Então, eu mantenho o meu vermelho como ele estava. Essa mescla aqui no meio. E aqui o amarelo bem vibrante. Então, aqui nós temos aqui uma transição muito suave, e aqui a gente tem uma transição que é um pouco mais evidente, né? E ela não está em toda a mancha que a gente fez. Certo? Então, por que eu consegui mesclar isso bem? Porque ainda estava úmido. Certo? E pronto. Daqui a pouquinho isso vai secar. Na tela, isso vai ser diferente. Na tela não vai ser assim, tá? Na tela, então, por isso que vai ser legal a gente ir se preparando no papel. Quando a gente for para a tela, já vai ser muito mais fácil. Ótimo. Tranquilo até aqui? Se alguma dúvida? Então, beleza. Então, já ficou aqui o meu exercício, mescla amarelo e vermelho. Aqui, que eu falei que escrevi na ponta para vocês. Pronto. Só mostrar aqui o detalhe. Olha como ficou suave o primeiro. O segundo ainda está bem mais molhado. Certo. Agora, a gente vai fazer um outro tipo de... uma mesma mescla, mas com outras cores. Então, percebam. Aí entra também um conhecimento de cores, né? Então, se eu pego uma cor mais clara em relação a uma cor mais escura, né, essa cor mais clara vai clarear essa cor escura, né? Vai se misturar com ela. Então, ali, quando a gente na mescla mesmo, a gente teve uma laranja, né? Alaranjar. Vou colocar o azul que vocês tiverem aí, vocês podem colocar. Eu estou usando aqui um ciano primário da Pebel. Ciano primário, mas é um azul, aquele azul mais vibrante, não é um azul escuro, não é um azul da Prússia. E vou usar o amarelo que já está na minha paleta, que a gente acabou de usar. Beleza, então. Vamos limpar aqui o pincel, lembrando, se você não limpa o seu pincel, você está usando o mesmo pincel. Isso vai interferir no resultado final. Então, ou você usa vários pincéis, ou você limpa o seu pincel. Beleza. Vamos lá. Diluindo a tinta azul. Aqui. Misturando bem. Vou colocar mais água aqui. De cima para baixo. Limpando o pincel. Eu estou usando o mesmo pincel no caso. Para ser mais prático.
colocando um pouco de água indo para o amarelo. Ó. Só uma dúvida que eu estava fazendo aqui, eu acho que eu não peguei. Esse exercício precisa umedecer antes o papel? Nesse caso, eu não estou umedecendo antes. Uhum. Mas você pode umedecer também. Só que aí ele vai ficar com aquela aparência, com aquelas formas orgânicas, entendeu? Pronto. Então, mescla do azul com azul com amarelo para verde. É isso. Né? Vamos fazer agora a mesma mistura, mas colocando o amarelo por cima. E preservando o amarelo vibrante integralmente, vou cobrir até uma área maior. Agora o azul. E agora eu vou aqui na mescla, continuar minha pincelada, de modo a que não fique aquelas formas tão orgânicas assim. Pronto. Aí eu posso achar que tá demais, eu posso pegando aqui essa umidade e secando no paninho, tá? É uma opção também. Então, essa aqui já ficou o amarelo vibrante, bem vibrante. Aqui a mescla com essa transição esverdeada, não é isso? E aqui o azul, bem azul. Né? Então, vejam, gente, que tudo são possibilidades, né? E é muito legal ir experimentando com as cores que vocês têm, tá? Isso é importante. Que aí vocês vão repetindo esse exercício com diferentes cores. E aí, às vezes, você pensa, eu não sei que cor que vai dar com essa, né? No caso aqui foi mais fácil, né? Porque eu peguei cores primárias. Né? Mais fácil para a gente identificar o que vai dar essas misturas. Tranquilo? Conseguiram executar? Todo mundo está fazendo ao vivo também, né? Estou tentando fazer a mescla aqui do vermelho com amarelo ainda. Quero ver depois, quem quiser mostrar na câmera. É por isso que a aquarela é uma coisa... Aquarela um tipo de linguagem muito técnica. Isso que a gente está fazendo se aproxima muito do que é a aquarela. Inclusive o efeito, uma tinta acrílica bem diluída parece muito com a aquarela. Então, é desafiador porque tem isso. Ou você domina a umidade ou ela te domina, entendeu? É isso. Então, tem essas questões. Então, além de considerar essas transparências, essas misturas, as mesclas, no caso, se eu fosse fazer, vamos dizer assim, eu vou fazer uma paisagem. Eu poderia fazer o quê, no fundo? Uma mescla, que nem a gente fez, né, do vermelho com amarelo, uma paisagem no pôr do sol. E depois eu iria colocando as minhas camadas, sempre pensando, gente, no que está mais ao fundo. Nessa paisagem, o que está mais distante da espectadora que está vendo? É o fundo. Depois vem o quê? Vamos dizer que tenha uma árvore. Aí eu faço, quando secar, eu posso fazer a minha árvore ali. E aí eu penso, não, mais perto de mim vai ter ali uma vaca. E aí eu passo a vaca, depois assim eu vou pensando nessa composição. Sempre pensando, o que não pode interferir? Se não secou essa parte, se eu colocar um pigmento úmido, isso vai interferir. Eu espero secar, eu quero que interfira ou não. E aí você vai construindo essas camadas, né?
na pintura. E esse pensamento sempre, o que vem atrás, o que está mais perto da observadora, é muito importante. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu vejo eu vejo tanto isso, eu vejo demais isso, mas isso é uma coisa assim, muito comum, mas de uma técnica muito simples. Por exemplo, se eu tenho um retrato, vamos dizer que eu tenho enquadramento aqui no meu busto aqui. Vamos dizer que eu quero jogar um cinza no meu fundo. Se eu for fazer primeiro a figura e depois o fundo, eu posso borrar, eu posso errar, eu posso cobrir a figura. Eu preciso fazer o fundo primeiro, gente. E aí tem, enfim, aí tem uma infinidade de técnicas, né? Então, por exemplo, tem o que a gente chama de pré-pintura, que eu posso começar a minha pintura e dar todos os tons de uma vez. Começo do fundo, depois eu vou pondo a figura, eu vou dando os tons, vamos dizer em cinza. Depois eu venho com as cores. Mas eu já vou ter aquela base pronta, por isso que chama pré-pintura. Mas se eu fizer a figura e depois o fundo, eu posso cobrir, eu posso errar. Então não é mais fácil fazer o fundo, nesse caso. Fiz o fundo, terminei o fundo. Ir para a figura, pronto, você não vai mexer no fundo necessariamente. Né? Mas se você começa da figura e mexe no fundo, é complicado, então não tem porquê. Então eu vejo muito isso, muito mesmo. Que é um erro muito comum, né? Seja de pessoas que estão começando a pintar, seja de pessoas que estão ali no contexto que não entendem muito até pessoas que, enfim, não têm a pintura como a linguagem, né, principal de trabalho e tal. Então, isso traz dificuldades. Então, sempre pensar o que é o principal, né? O que é a figura, o que é o fundo. O que eu começo pintando? Sempre ter esse pensamento que a pintura nada mais é do que esse pensamento em camadas. É sempre camada, é sempre mescla, mancha, e essas interferências, né? É isso. E aí, estão conseguindo? Eu descobri, Ana, que eu comprei um monte de azul, um monte de vermelho e não comprei nenhum amarelo. Oh, Mas eu fiz de outras cores, assim, eu testei com outras cores. ótimo. Ótimo. Não, tudo bem. É isso. O importante é a mescla mesmo. Mas é isso. O amarelo vai dar essas possibilidades, né? A gente vai fazendo aí as cores secundárias. É aparecendo verde, não é isso? Aparecendo roxo, dessas misturas. Vocês vão tendo. Por isso que eu não pedi todas as cores do universo para vocês comprarem, porque com essas cores vocês vão fazendo as outras principais e pronto, né? E aí, às vezes, você não vai ter, assim, um tom de verde que você acha muito lindo, mas depois você compra um tom específico, com pigmento específico. Mas é legal treinando também. Os meus alunos gostavam muito disso, não. Eu colocava assim, gente, bora aí, cor secundária, vamos treinando aqui, vamos misturando, fazendo as cores de vocês. Ai, mas eu não consigo, aí eu faço pouco, ou vou misturando, vou fazendo demais. Gente, mas é isso, esse é o desafio. Né? Por exemplo, uma coisa muito importante, pensando em mistura de cor, quando vocês terminam essa parte. Se eu for fazer um cinza, eu vou misturar o branco com o preto, certo? Beleza. Vamos dizer que eu tenho, assim, pouco branco. Meu branco está acabando. Se eu colocar metade do tubo de tinta de preto e colocar pouco branco, eu vou fazer um cinza muito escuro. Então, o que a gente faz? A gente coloca do claro para o escuro, ou seja, eu tenho o meu branco, ponho o tiquinho de nada de preto. Vamos ver quanto fica. Ah, o cinza ainda está um cinza, quero um pouquinho mais escuro, põe um pouquinho mais de preto. Se você fizer o inverso, você pode se embananar. Entendeu? Então, isso é importante também. Misturar do claro para o escuro. Se não, você às vezes tem que pegar o tubo de tinta inteiro para conseguir o tom que você quer. Você acaba a tinta, vai ter tinta demais. Então, é importante também ir calculando esse uso do material, né? Nessas misturas, quando vocês forem organizar a paleta de vocês. E é legal treinar. Nesse começo, ir treinando. Ai, deixa eu ver aqui, vamos pensar, vou fazer aqui um roxo. Dependendo da quantidade que você tiver de vermelho, vai ficar uma cor tendendo para o vermelho. Se tiver mais azul, vai escurecer, vai ficar aquele roxo mais fechado.
E aí vocês vão experimentando também nessas misturas. Depois, quando vocês tiverem vontade, vocês falam, não, eu vou comprar esse roxo aqui, que é um tom que eu gosto, e vou criando aqui, porque eu não preciso misturar tanto. Mas é legal. Quanto mais você mistura suas tintas, quanto menos elas ficam assim, vamos dizer assim, da fábrica, direto da fábrica, mais a sua pintura vai ter personalidade, não vai ser uma coisa comum, né? Então, isso é importante também. Pronto. Então, fizemos até agora exercício de diluição, mescla de amarelo e vermelho e mescla de azul e amarelo. Isso aqui, gente, a gente está fazendo, lembrando, em papel, nós temos uma dificuldade maior. Na tela, isso vai ser muito fácil, mas vai ser o mesmo pensamento. Vai ter um suporte um pouco diferente, mas é o mesmo pensamento. Se você colocar água por cima, você mistura. Na tela, inclusive, se você colocar até mais tinta, você também consegue, né? Se não deixar uma coisa tão diluída, você também consegue misturar com facilidade maior. Tá bem? É isso. Então, esses daqui são os nossos testes. A gente está fazendo uma série de fichas de teste, aí vocês vão guardando, podem fazer uma pastinha para lembrarem, né, dessas coisas. Mas, com o passar do tempo, isso tudo vai ficando muito, muito orgânico mesmo. Beleza. Vamos lá. Agora, vou preparando as coisas aqui enquanto vocês vão terminando. Bem, o que a gente vai fazer agora é um pouco mais desafiador, tá, gente? Mas já é o primeiro passo para vocês conseguirem construir figuras. Tá? Aqui eu tenho uma... Estou até refletindo aqui, que é plástico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma imagem com alguns sólidos representados com diferentes cores. E nesses é um cartão. E nesses sólidos eu tenho, por exemplo, vidro, mas eu não vou botar vocês para fazer vidro não, tá? Podem ficar tranquilos. É a coisa mais difícil de fazer. Uma textura de pedra. Que mais? Metal brilhante. E aqui eu tenho vários tipos de textura que trabalham tanto o volume quanto o efeito da textura mesmo, né? Então, são diferentes materiais que vão ter uma aparência diferente. Então, o que eu quero que a gente faça é esse aqui, que vai parecer, vamos dizer assim, uma lua, só que sem crateras. Um sólido, que você tem aqui, em que você tem um ponto de luz. Um ponto de luz, a luz está incidindo desse lado esquerdo, e isso vai que trazendo para mim camadas, né, tons diferentes. Então, do claro, o degradê aqui para o escuro, estão vendo? Então, a gente viu o degradê, só que agora vai ser um degradê no sólido. Tá bom? Vocês conseguiram terminar o exercício da mescla? Beleza. Então, vamos desenhar aqui um círculo. A mão livre, tá? Não precisa ser um círculo muito grande. Beleza. Pode rabiscar bastante. Estou falando isso de ser a mão livre mesmo, porque já vai ter o pessoal querendo usar régua, e régua não dá, gente. Régua, vamos treinar aqui o desenho. Régua é massa, é legal, mas assim, um círculo pequeno, né? Tranquilo. Se sair uma elipse, não tem problema. O lápis nesse exercício, importa a graduação dele? Não. Não? Não, porque a gente vai cobrir. Uhum. E com a tinta a gente consegue cobrir o lápis, então não tem problema, não. Tá? Podem pegar o 6B, podem pegar o menor. É só para a gente ter a forma do sólido. Ah,
Vamos desenhar também o ponto de luz aqui, tá? Que vai ser um outro círculo aqui no meio. A gente vai começar com uma pequena, tá? Depois a gente aumenta o nível de dificuldade. Vou pegar um pincelzinho pequeno também, um pincel chato, que é o 0. É o pincel 0 chato. 0, lembrando, é o menorzinho, né, que a gente tem. Beleza. E vamos precisar de que cores aqui? Branco, que a gente não tem ali. Vamos ao branco e o azul, que a gente já tem na nossa paleta. A gente não ficar usando muita coisa. Branco e azul. Beleza, beleza. Agora bora lá. Aqui é a nossa imagem de referência. À esquerda. Aqui eu coloquei até... eu até inverti, mas não tem problema. Do claro para o escuro. Beleza? Então, eu vou começar aqui do branco. Pegando o branco aqui. E aí, vocês podem segurar no pincel. Não segurem assim tão junto, não é a caneta. Não tenham medo. Segurem mais distante para vocês terem mais possibilidade de movimento. Vou jogar meu branco ali. Beleza? Colocando o branco ali. Certo. E o azul? O azul puro. Coloquei aqui o azul puro, sem misturar com branco, sem misturar com nada. De cores, né? Só um pouquinho de água para o pincel deslizar. Beleza? Eu vou fazendo aqui a minha circunferência. Conforme eu me aproximo do branco, pode colocar um pouquinho de água, tá? Eu vou o quê? Começando a minha mescla. Né? Então, eu vou tendo um tom aqui de azul já intermediário. Beleza? Mas espera aí, tá muito grosso. Aqui, grosseira, né? Minha mistura. Então, eu vou misturando mais com branco, eu vou descendo. Pronto. Já firmei aqui as bases da coisa, certo? Então, já percebo uma diferença. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. Vou continuar aqui na parte da luz. Para ir misturando, continuar a mistura para ficar bem homogêneo. Aí eu sinto que devo misturar mais um pouco aqui. Não tem problema se ao final ficar assim, muito suave. E você, até o branco ficar um pouquinho com azul. Você põe mais branco aqui por cima, não tem problema. Que aí você mantém aquele branco sem mistura e pronto. Aí tô secando, limpando e secando aqui o pincel. Só vou com água para o quê? Para deixar mais suave aqui. Eu quero o branco nessa parte. Depois eu quero já um azul bem clarinho, certo? Então eu tenho, a partir disso, eu tenho um azul bem clarinho. Pronto. Terminei meu sólido. E o que é interessante aí? Que eu consiga fazer, né? Branco, e aí tem um azul bem clarinho, logo depois o azul um pouco mais escuro, um azul um pouco mais escuro, até chegar no azul puro. Certo? Uma outra possibilidade também, vamos tentar agora fazer uma coisa maior. Essa foi só o nosso esquenta. Vou fazer um círculo maior. Vou colocar aqui o ponto de luz, e vou colocar aqui os tons, certo? Para marcar a transição de tom, pensando branco, branco,
azul clarinho, um azul médio e azul puro. Aí eu vou ter uma delimitação para cada cor, né? Para cada tom dessa cor. E aí, meu desafio é um pouco maior, porque a minha área é maior aqui do meu sólido. Então, vão ser faixas com uma área maior para eu fazer essa transição. Então, é mais fácil fazer uma coisinha pequena. Certo? Então, se vocês não terminaram pequenininho, podem ir continuando, não tem problema. Eu vou fazer aqui, fazendo devagarzinho. Colocando o branco aqui. Colocando o azul puro embaixo. Mantendo as minhas faixas. Então, beleza. Ana, se eu quiser misturar na minha paleta para tentar um tom intermediário, posso? Pode. Tem um tom intermediário aqui. Bem claro. Beleza, vamos colocar ele aqui. Colocar água, não esqueça, senão o pincel não desliza no papel, tá? Ana, se secar tem problema? Não, não tem problema, é coisa a gente coloca mais água, passa por cima da parte que secou, tá? Vou até fazendo aqui, vou até já fazer aqui a parte do círculo. Beleza. Aqui, mais branco. Eu tô chegando perto da parte do branco puro. Sentiu dificuldade de fazer um detalhe com esse pincel? Pega um pincel menor. Vou colocar mais branco aqui. Vou colocar mais branco. Estão conseguindo? Eu tô na primeira bolinha ainda, porque a primeira saía muito horrível. Não tem problema. Passa para a próxima. Pode seguir o baile. Se você quiser falando, eu vou repetir isso aqui 2 vezes. Depois você repete, não tem problema. É, vou refazer depois. Você refaz. É isso. Talvez fique mais fácil fazer justamente maior, entendeu? Tente fazer maior, ver se facilita para você. Porque quando é menor, às vezes você tem que ter mais, né? Exige aí um pouco da coordenação. Aí, se você erra, você tem menos espaço para consertar. Tudo isso. E aí, se precisar fazer uma outra camada, não tem problema. Ah, eu quero acertar isso aqui, não ficou legal, ficou meio brusco.
Vai fazendo outra camada e vai misturando enquanto ainda está molhado. Pronto. Ah, estou sentindo aqui que tem pouco azul puro. Pronto, vou consertar aqui. Pouco azul puro, vou colocar aqui na base esse azul. Lembre-se de limpar o pincel se estiver carregado de pigmento. Quer dizer, se você não consegue fazer a mistura. Se quiser, pode usar 2 pincéis para facilitar o seu trabalho. Pronto, terminei meu sólido. Aliás, vou até colocar mais azul por aqui. Então, esse exercício é como se fosse assim, uma mescla sem fim. Você vai mesclando, 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 para deixar a transição suave. Essa é a intenção. Se tiver uma transição muito forte, a mescla não está uma mescla interessante. Ficou tão bonita essa luazinha. Obrigada. Fica, né? Se E fosse aí, para fazer, oh, fosse para vai. fazer um só, Sim, poderia ser. Poderia ser. Aí você poderia usar, na verdade, você poderia usar branco, amarelo e vermelho. tive Ou um você problema poderia. no áudio agora. Ah, sim. Eu disse que você poderia usar branco, amarelo e vermelho. E aí você poderia escolher onde que a... É engraçado falar isso, né? Que é o sol. Mas aí onde que a luz está incidindo ali naquela imagem, entendeu? Aí você pode escolher. Não necessariamente precisa ser aqui na esquerda, pode ser na direita. Né? É isso que vai dar a sensação de volume. É justamente o claro e o escuro. Que isso vai o quê? Imitar a nossa visão. Que é uma representação que imita o modo como a gente vê a incidência da luz nos sólidos, nas coisas, né? É isso. Isso a partir de uma esfera. Então, sempre pensando nisso, né? Se eu quero essa sensação de volume, eu vou ter que ter um trabalho aí do claro e do escuro. Com essas tonalidades para eu imitar o modo como a gente vê. Né? Esse já é uma coisa mais difícil, mas com essa base, com esse fundamento que vocês tiverem nisso, vocês vai ficar fácil. Ah, eu quero fazer, sei lá, eu quero pintar uma caveira daquelas caveiras mexicanas. Então você pensa, onde é que eu quero a incidência da minha luz? Eu quero na têmpora? Eu quero mais para o lado? E aí você vai jogando os tons
pensando, é uma luz lateral. Então, beleza. Então, aqui a gente vai estar o ponto de luz aqui. Aqui não vai ser iluminado por essa fonte de luz. Vai estar mais escuro. E aí você vai pensando. Né? Você vai vendo. Que se essa luz está vindo da lateral, eu não vou, né? Essa área vai ser mais clara e eu vou pensando nessa gradação de tons. Vou aí fazendo uma zona de penumbra e pronto, até chegar na parte mais escura. Né? E aí, Thaís? Vou precisar treinar bastante, Ana. Vou reassistir essa aula e treinar mais. Essa parte eu achei mais difícil, essa do volume. É difícil. Mais difícil mesmo. Por isso que eu deixei pro final. Mas, ao mesmo tempo, né, a ideia é isso mesmo. Vocês treinem e façam aí. Ana, deixa eu fazer um cilindro. Sempre que vocês forem... Eu vou mandar para vocês... Vou mandar para vocês... Ou vou mandar essa folha, não, que ela é mais complicada inteira. Vou mandar um exercício de volume para vocês mais simples. Tipo esse que eu fiz. Um círculo, né, na verdade, uma esfera, um cilindro. Vou mandar para vocês assim, entendeu? Que são formas mais básicas. Porque aí vocês já fazem para a próxima semana. Mas isso que já é para a gente cair na mão na massa. Porque a gente podia começar e vamos pintar uma flor hoje. Peraí, e acho que talvez fosse sim, eu pintar uma flor, mas você não ia pintar uma flor usando uma riqueza de técnicas, né? E aí também é legal, porque aí que está exatamente a diferença do desenho para a pintura, né, gente? Eu poderia, tipo, fazer uma pintura que te focasse mais na linha. Poderia. Eu vou pintar uma flor aqui, não vai ter nada de mescla, de tom, de nada disso. Eu vou colocar só uma cor e acabou. Tudo vai ser uma área de cor. Da mesma cor, sem variação. Sem variação de tons, né? Beleza, só que aí você não vai estar explorando justamente o que faz o que, né, o que a gente tem aí de possibilidade técnica da pintura. Você ia estar numa preocupação muito mais com áreas preenchidas de cor e tal. É possível? É. Mas até vocês perceberem o que agrada a vocês, é importante que vocês passem por esses exercícios básicos para conseguirem fazer esses efeitos. Vão ser muito, muito úteis para as outras coisas. Então, eu vou passar para vocês um exercício de sólido. Porque aí, com base nisso, né, depois desses sólidos, a gente consegue fazer coisas mais complexas. Vocês vão olhar para outras coisas, vocês vão olhar para outras coisas e vai ficar parecendo mais simples. Né? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, isso que a gente está falando, claro, né? Se a gente for pensar assim nos artistas modernos, muitos artistas, né, questionaram a produção da pintura, né, ocidental e tudo, e foram brincando mesmo com áreas de cor, foram fazendo área de cor de um tom só e tal. Mas nesse momento é importante que a gente treine essas coisas, tá? A gente vai construir para desconstruir, depois se desconstrói o que vocês querem, né? Aí a gente pode passar para coisas mais complexas. Por exemplo, esse exercício aqui do girassol. Desenhar o girassol, depois pintar o girassol. E aí tem o conhecimento de volume, de mescla. Eu quero fazer umas pétalas que tenham a sensação de estarem mais iluminadas, outras mais escuras. Entenderam? Eu vou treinar as pinceladas diferentes que eu posso fazer nesses ramos, por exemplo. Então, tudo isso vocês vão utilizar em coisas mais complexas. Esses princípios, vocês vão utilizando eles ao longo dos nossos encontros. Né? Alguém teve alguma dificuldade que eu possa ajudar? Dificuldade eu sei que teve, mas assim, alguma coisa que, isso aqui, né, não estou conseguindo fazer isso, tem tinta demais, será? Faltou um pouquinho de água para diluir?
Eu acho que é porque essa aula aqui, eu não consegui nem fazer todos os exercícios agora, né? Eu estava fazendo um, aí eu vou tentar reassistir e ir fazendo devagarinho, aí talvez na próxima aula eu venha com mais dúvidas. Certo. Eu achei mais essa é a ideia difícil mesmo. que a aquarela, assim, na hora de fazer a transição de cores. Eu acho que seca mais rápido. Mas eu gostei. Legal. É isso. E, gente, eu acho assim, sempre mais fácil, por exemplo, eu comecei esse sólido, não está dando muito certo, começa outro. Não tente remendar muito, não, porque às vezes, nesse momento, quanto mais remendar, fica pior. Começa de novo. Tá pequeno, faz um pouco maior para ver se sai mais fácil, entendeu? Então, não fica pegado, tá saindo horrível. Ah, meu Deus, eu detestei isso aqui. Não, vai para o outro. Vai desenhando outros sólidos. E é isso, gente, é repetição. Tá? É repetição. Tudo assim, tem coisas que não mudam, né? É isso, um músico lá para aprender o instrumento fica ali tantas horas só fazendo ali, sei lá quantas notas. E pronto. Repetição. Então, repitam isso. E é por isso que a gente grava as aulas, que a ideia é essa mesmo. Vou fazer de novo, vou fazer com mais calma, né? Que é isso. Eu sei que não necessariamente vocês vão conseguir me acompanhar em tudo que eu estiver fazendo aqui, e é legal pegar, voltar, assistir a gravação, fazer mais uma vez, fazer um, depois ajeitar as coisas, fazer o outro, fazer, não gostou, repete, e assim vocês vão, tá bom? Vou postar para vocês um exercício de sólidos, simples, para vocês irem treinando o volume, tá bom? O importante é que não fique muito marcado, que vocês façam transições, né? Suaves. Então, tentem fazer, não fazer tão pequeno, porque isso facilita para vocês. Mas lembrem-se desse pensamento. Então, eu vou. Se ficar uma opção também, se vocês acharem que está difícil na hora de misturar no papel, misturem a parte. Beleza, eu vou pôr aqui meio a meio azul e branco. Mesma quantidade de um e de outro. Depois, um pouco mais de azul, menos branco. Pronto, eu já crio esses tons intermediários, eu já posso lançar, coloco água e vou misturando ali. Certo? Tá bom? E aí, eu vou passar os exercícios pensando nas pessoas mais fominhas e pensando que nem todo mundo vai fazer tudo, tá? E aí vai ficando. Eu vou passar esse dos sólidos e um para vocês fazerem uma escala de tons. Tá bom? Os exercícios vão estar no Classroom? Bom. Certo. Bom, o Classroom ele é a nossa sala de aula virtual. Tá? Eu vou passar pelas imagens para vocês, que vocês vão olhar e vão repetir aquilo. É mais fácil. E, gente, se fosse aula presencial, seria isso mesmo. Aí tem muita gente que não tem paciência, mas a pintura é a arte da paciência. Ela é justamente para lidar com ansiedade, paciência. Então, você tem que respirar fundo e continuar, e fazer, repetir, e vai saindo melhor, e pronto. Entendeu? Então, é isso mesmo. É praticar bastante, né, Ana? Praticar bastante e sempre com leveza, sem essa pressão de, mas tá horrível. Tudo antes de ficar bom é ruim primeiro. Nada sai bom de cara. Ninguém que acredita que nasceu Picasso com 3 anos. Picasso era uma coisa incrível. Não, Picasso tinha um pai que era pintor. O pai do Picasso ensinou o Picasso desde criança. É assim que as coisas são, entendeu? Então, não é? Tem essa passo de mágica. Então, é o treino, é o trabalho em cima daquilo ali. Tá? Mas é isso. É o desafio do papel mesmo. Vocês vão ver aqui na tela. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, que eu trouxe aqui um pedaço de tela, que é a lona mesmo. É o tecido com uma base branca, tá? Como a gente está fazendo muita coisa de teste aqui, a gente está fazendo, né, sabendo que é teste, mas assim,
Essa lona, ela vem de metro, tá? Ela vem de metro, ela vem com uma base preparada, com polímero, uma base branca, porque aí a lona ela é bege, né? Ela é bege. E aí você tem essa base branca. Aqui, bege. E aí você tem essa base branca. Quando a gente vai fazer uma pintura na tela, né, você tem essa base que você não sabe muito bem do que é feito. Então, por exemplo, tem artistas que preparam a tela, eu vou passar uma outra base por cima, né, eu vou passar um gesso acrílico branco. Tem gente que faz uma série de preparações, mas a gente não precisa fazer isso, porque a gente vai estar... Isso aqui é um treino, né? Se eu tivesse a preocupação de expor essas coisas, aí eu faria uma outra, né, um outro tipo de preparo e tal. Né? Então, como a gente vai trabalhando com tinta acrílica, não tem esse problema. O óleo já traz essa questão de um preparo, senão o óleo ele vaza para o tecido, né? A acrílica é uma tinta mais fácil para trabalhar, né? Então, vocês podem fazer esses exercícios, vocês podem pôr uma camada de branco, se vocês quiserem, por cima, né? E esperar secar e depois pintar. Ou então, vocês podem pintar direto aqui também, porque tem essa base, que é uma base branca, para impedir que aquilo ali fique em contato direto com o tecido, entendeu? Essa é a lógica. Tá bom? E aí, quem quiser depois, não precisa comprar muito não, compre uns pedaços, um pedaço pequeno, né? 1 metro ali, para gente ir usando nas aulas, tá? Onde E acha, aí, Ana, a tela para esse tecido para comprar? vocês acham na Casa das Artes, que é um lugar que eu tenho certeza que tem. Brasília agora está de um jeito que, que é difícil. Porque assim, por que eu falo para comprar o tecido? Porque a gente é um teste, é melhor para armazenar. Você pode recortar o tecido, colocar numa pasta, entendeu? Pode armar, não precisa comprar várias telas, porque aí vão ser coisas realmente de teste, não vai ser aquela coisa que vai ficar legal se eu for na sala. Então, na Casa das Artes, eles vendem 1 metro, bem enroladinho, é um tecido mesmo. E aí, o que vocês gostarem disso, vocês podem mandar colocar no chassi, né, na estrutura de... Ou vocês mesmos podem fazer. Prender o tecido, usar o grampeador do sofá para pregar na madeira. Né? Então, Casa das Artes tem Taguatinga, na Comercial, na Sandu Norte, e também no plano piloto. Quem morar para as bandas de Taguatinga, realmente é melhor ir, porque a outra, as coisas são mais caras lá. Acho que algumas coisas são mais caras. Mas, se vocês quiserem diversidade de tintas, aí tem que ir realmente lá no plano piloto, porque Taguatinga é muito mais voltada para o artesanato. Não tem tanta variedade de tinta acrílica. Tá bom? E uma coisa importante, não comprem tinta a óleo, tá? Cuidado para não comprar tinta a óleo sem querer, porque o tubo é igual, basicamente. Uma bisnaguinha. Não pode misturar, assim. Tem problemas Tem, técnicos aí de misturar as duas. tem diferença assim, da tinta acrílica no tubo para o potinho? Porque eu vi que a do pote ela é mais barata, né? Então, a do pote, ela, pela minha experiência, ela resseca mais rápido. Você tem aquela quantidade X, você abre e fica líquido exposto, né? A ressecar. A bisnaga, ela mantém a tinta numa textura adequada por mais tempo, entendeu? Então, assim, se você comprar um pote, use aquele pote. Não deixe esse pote assim, vou usar isso, que aí vai ficando duro, vai ficando duro. Como eu falei para vocês, isso aqui é plástico, é um polímero. Fica com aparência de plástico, fica endurecido, entendeu? Então, eu recomendo, a não ser que vocês não, Ana, eu vou trabalhar com grandes dimensões, eu preciso de muita tinta e tal. E aí, beleza. Então, eu vou comprar o branco. Branco, que eu uso muito, eu vou comprar, entendeu? Então, branco, nesse caso de vocês, pode ser legal comprar assim. Mas aí também pode esperar terminar, porque vocês já compraram e tal. Mas eu recomendo que vocês usem a bisnaga por enquanto, que a gente está muito ainda numa coisa para iniciantes mesmo. Então, a gente está usando tudo até muito diluído e tal.
tá bom? Beleza? Qualquer coisa, pedir socorro, pede socorro lá no Google Classroom, tá bom? É o espaço para isso. Não tem problema de, não, quero postar uma coisa, quero uma dúvida. Pode postar por lá, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega também. Então, é para isso que a gente tem a sala de aula, tá bom? Gente, boa pintura para vocês. Quem quiser continuar embalado aí, aproveitando, tá bom? Quem tiver dúvidas também, só falar com a gente. Se tiver alguma dúvida com o Classroom, que a gente vai montar, como a Manhã falou, a gente vai montar os tópicos com exercício. Eu já vou postar o exercício para vocês daqui a pouquinho, quando a gente desligar. Tá bom? Tá bom, Então, ótimo. bom Obrigada. sábado. Obrigada. Obrigada a gente. vocês. Obrigado. Bom Obrigada. final de Tchau. semana. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau.